Hello guys, tudo bem com vocês? Apenas um de volta para mais um vídeo e eu tô muito empolgado, como sempre, eu sempre falo isso porque gravar vídeos para vocês, falar da palavra para mim é algo muito importante, é muito satisfatório e eu fico muito feliz. Antes de tudo começar, por favor, curta, comenta e compartilha esse vídeo, porque assim esse vídeo vai ser transmitido pelo YouTube para mais pessoas, ou seja, mais pessoas vão ser alcançadas através desse vídeo e ouvir essa mensagem. Ative as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos e vamos que vamos. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque a semana Deus ministrou no meu coração sobre isso. Na verdade, essa mensagem de hoje era para ser ministrada e já postada há um tempo atrás, porque eu tenho já o canal há alguns anos, só que eu parei de gravar e voltei e a semana Deus me incomodou através de algumas vivências que eu tive, tanto com os jovens que eu lidero na igreja, quanto em algumas reportagens que eu vi na TV e eu fiquei muito incomodado. E eu vou falar hoje para vocês, na verdade, sobre a depressão. Depressão é um fato que não é mais isolado na sociedade de hoje, afeta tanto ateus quanto cristãos, então não tem mais isso, é falta de Deus. A depressão é um motivo que muito foi usado antigamente como a falta de Deus na vida das pessoas, só que hoje em dia tem muito cristão sofrendo disso. Não é à toa que o ano passado foi o ano que mais teve suicídio de pastores no Brasil, eu fiquei assustado com esse dado, eu me assustei, pra mim me incomodou bastante, porque eu falei, poxa, como um fato que antes era dado pela falta de Deus, hoje afeta justamente aquelas pessoas que transmitem Deus para a sociedade, né? E outro dado também que me chocou bastante foi o da OMS, que divulgou que no mundo 800 mil pessoas se suicidam por ano. É um suicídio a cada 40 segundos. Meu Deus, eu fiquei pensando, Pai querido, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, perdendo o direito da salvação. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo para mudar essa realidade, né? O que eu estou fazendo como cristão para mudar esse dado, né? Aí Deus me incomodou e falou assim, filho, antes de tudo, conta como você passou por isso. Porque eu, Jackson, já sofri depressão e eu, Jackson, através da minha fé e da minha força de vontade, porque foi um propósito meu, eu venci a depressão. Através de Jesus, a minha vida, eu venci a depressão. E tudo começou com meus 11 anos de idade, quando meu pai se separou da minha mãe, morava eu, minha mãe, meu pai e mais 2 irmãos, um irmão e uma irmã. E através de uma discussão boba, né, entre meu pai e minha mãe, meu pai foi embora de casa, abandonou a gente, saiu do nada assim, tipo, sem dar motivo, recolheu a roupa dele, foi embora. E aquilo pra mim foi um baque, sabe? Foi um balde de água fria na minha vida, na minha casa, ficou instabilizada a casa, A gente não sabia o que fazer, tipo, tanto eu quanto meus irmãos, até minha mãe também, não sabia lidar muito com aquilo. E eu sofri calado. A primória, eu não falei disso pra minha mãe, não comentei com meus irmãos, eu sofri muito calado. E aquilo foi incomodando, e quando eu tava completando quase 12 anos, ou seja, quase um ano do meu pai separado da minha mãe, minha irmã foi embora de casa, porque como a gente vivia no interior da minha cidade, a gente morava no Nordeste, pra quem não sabe eu sou baiano, e o Nordeste é um local que tem extrema pobreza, quem não sabe, por favor, dá uma pesquisada, porque a gente fala de muito de ajudar a África, ajudar o Haiti, ótimo, glória a Deus, mas, cara, tem muita gente no nosso país passando fome. Eu passei por isso, minha família lutou contra isso, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar o alimento, vamos dizer assim, na nossa casa, mas que a gente passou por dificuldade. Eu passei dificuldade na alimentação, passamos, porque foi uma fase difícil, é uma fase, sabe, de falta de dinheiro e além de tudo não tinha o líder da casa, o nosso pai tinha ido embora, né? E foi me incomodando, eu fui ficando triste, fui me abatendo por aquilo. E minha mãe começou a ficar doente também, porque minha mãe também sofria de depressão e, meu Deus, eu falei, agora, o que eu faço agora? Aí, quando eu completei 12 anos, a depressão já tava me pegando de jeito, eu não sabia, na verdade, o que era aquilo, né? Eu comecei sabe, a ficar fechado, não saía mais para os lugares, não queria mais ir pra escola. Eu comecei a me fechar pra vida, na verdade. E eu comecei a ficar muito no quarto, minha mãe chamava pra sair, eu não queria, às vezes eu ficava muito abatido. Comecei a chorar do nada, tipo, uma das coisas que eu vejo muito no jovem é a tristeza profunda, é o abatimento, é a cabeça baixa. Então quando eu vejo um amigo meu muito assim, entristecido, eu já fico preocupado, porque foi uma coisa que me alertou, que alertou na casa, não a minha, mas a minha família, de ver que algo estranho estava acontecendo comigo. Só que naquele tempo eu me fechei, não quis compartilhar que era depressão. Eu não sabia na verdade que era depressão. Aí, quando eu completei 12 anos,
O meu outro irmão foi embora de casa. Meu pai tinha ido embora, minha irmã e agora o meu irmão, eu me vi com 12 anos, sabe? Sem o meu irmão, sem a minha irmã e sem o meu pai. Minha mãe doente e eu com 12 anos de idade tive que assumir o papel do meu pai dentro de casa. Tive que botar a mão na massa de ir trabalhar. A gente morava no interior, ou seja, era roça, a gente plantava, era agricultor. De ter que ralar para ter alimento, ou seja, para produzir alimento para levar para a feira, que a gente era feirante, para vender, arrecadar dinheiro com essa venda, comprar o alimento da casa e ainda os remédios da minha mãe. Então, com 11 anos, eu fazia tudo aquilo que meu pai fazia. Então, eu não tive infância. E eu sentia falta, muita falta do meu pai, muita falta do meu pai, e a minha mãe abatida, minha mãe depressiva, aquilo foi me incomodando, e eu comecei a me fechar, virou uma escuridão dentro de mim, e eu passei a não dar ouvido a mais ninguém. E foi esse fechamento, esse ficar escondido, ficar retido nos lugares, dentro do meu quarto, sem querer falar com ninguém, eu comecei a ouvir vozes. E é uma fase da depressão muito obscura, quando você começa a ouvir vozes. Eu comecei a ouvir vozes pra mim assim, me acusando. Ó, isso que você está passando hoje, isso que a sua família está passando hoje, a culpa é sua. O que aconteceu com sua mãe e seu pai é sua. A doença da sua mãe é culpa sua. Os problemas que você enfrenta hoje são, tipo, culpa sua. E eu comecei a dar ouvido àquela voz. Eu falei, meu Deus do céu, como eu vou fazer agora? Tipo, como eu posso estar sendo culpado de tudo isso? E eu não encontrava a resposta. E só via aquela voz falando comigo, né? Aquela voz falando comigo, a culpa é sua, a culpa é sua. Até que um dia, do nada, cara, surgiu na minha cabeça. E se eu tirasse a minha vida? Será que o meu problema não iria resolver? Será que tudo isso não iria acabar? E eu comecei a criar isso no meu coração. E a partir do momento que eu fiz isso, aquela voz que me acusava, falava pra mim, faça isso. Se você fazer isso, todos os problemas da sua família vão ser resolvidos. A sua mãe vai se curar, o seu pai vai voltar pra ela, a sua família vai se estabilizar. Porque a culpa é sua, mas ó, faz isso. Você consegue, você é capaz. Você vai resolver todos os problemas da sua família fazendo isso. E aquilo foi crescendo dentro de mim, até que um dia a gente morava como era interior, né, roça, né, tinha um pomar vasto na minha casa, e eu preparei uma corda, peguei uma corda. Eu lembro até hoje que eu amarrei essa corda na árvore e fiz um nó, tipo uma forca mesmo, e coloquei no pescoço. E naquele dia, a primeira vez que eu fiz isso, porque foram 3 vezes, eu vi um ser muito escuro passeando, vagando entre os outros pés de fruta. Ele falava, vai, você consegue, vai, você consegue. E você fazendo isso vai resolver todos os problemas da sua família, vai, você consegue. Eu lembro que quando eu colocava a forca no meu pescoço, que eu ia saltar, eu sentia uma mão no meu ombro. De verdade, gente. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre Jesus, mas naquele momento eu sentia uma mão leve, uma mão de paz. Falava assim, eu não te formei para isso. Não faça isso. Era só o que eu via. Naquele momento eu desistia de tudo. Eu sentia uma alegria que eu não sei de onde vinha, mas eu desistia. Eu descia da árvore, ia pro meu quarto e chorava. Chorava. O que eu mais fazia na vida era chorar. Eu tava rindo do nada com meus amigos em casa, que eles iam me visitar. Eu chorava. Minha família tava comigo, eu começava a chorar. E ria do nada. Chorava e ria do nada. E aquela voz que falava comigo que eu não tinha sido formado para aquilo, eu não ouvia mais. Comecei a dar ouvir de novo a outra voz. Ai, você tem que fazer aquilo, você tem que se matar porque vai ser a solução. E eu fui de novo. Na segunda vez, eu via cada vez mais perto de mim. Vai, você consegue, vai, você consegue. Sentia aquela energia me chamando, ó, venha pra mim, porque você vai resolver os problemas. E toda vez que eu tentava fazer aquilo, eu sentia uma mão no meu ombro. Filho, eu não te formei pra isso. Aí eu sentia aquilo e me dava vontade de não fazer de novo. E eu descia. Na terceira vez, porque eu continuei dando ouvido à voz, falando pra mim que eu era fraco, que eu era falho, que a culpa era minha, que eu era culpado de tudo aquilo, eu falei, não, eu não aguento mais isso. Eu tenho que tirar minha vida. E quando eu subi na árvore pela terceira vez, isso foi depois de algumas semanas, eu senti não mais uma mão dentro de mim, mas algo adentrando em mim falando, e me dando paz, sabe? Eu senti uma alegria naquela hora que nem nos melhores momentos da minha família eu tinha sentido. Aquilo me restaurou, me encheu. E a partir daquele momento eu quis buscar o que é isso, o que me encheu, o que me tocou para eu não ter tirado a minha vida. Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a frequentar, naquela época eu não era evangélico, eu era católico, eu comecei a conversar com uma líder da comunidade que eu frequentava. Ela começou a me apresentar a Bíblia, apresentar versículo, eu comecei a consumir aquilo, a me encher daquilo,
foquei naquilo. E eu trabalhava também, foquei no trabalho, foquei em ajudar minha mãe, em trabalhar para comprar os remédios da minha mãe e passei a não ouvir mais aquela voz dizendo que eu era ocupado. Eu comecei a sentir uma voz dizendo: você é fruto, você é uma videira que vai dar fruto. Eu te formei para você dar fruto, para você ajudar mais pessoas. E eu falei: será mesmo? E eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a meditar. Eu foquei no meu trabalho também, que eu trabalhava. Então, quando chegou nos meus 13 anos, ou seja, dos meus 11 a 13 anos, foi uma fase de depressão. No finalzinho dos meus 12 para os 13 anos, já completando quase 13 anos, eu já não me via mais triste, eu não me via mais abatido, eu me via animado a ir para a escola, eu me via animado a sair com meus amigos, eu me via animado a curtir momentos com a minha mãe, que eu não tinha antes. Durante 2 anos eu não tive mais aquilo, eu perdi 2 anos da minha vida morando com a minha mãe que eu não tive, porque eu fiquei depressivo. E eu me vi agora feliz. Só que eu não sabia, tipo assim, não tinha ao certo de onde vinha aquela alegria. Só que aí eu comecei a entender que aquela alegria vinha de um ser celestial que é capaz de nutrir os sentimentos mais entristecidos e transformar aquilo em alegria. E esses dias agora eu ouvi uma frase de uma cantora que eu gosto muito, que é a Priscila Alcântara, que ela falou assim, que o Espírito Santo é capaz de transformar chão batido em um lindo campo verdejante. E aí eu voltei há 10 anos, 11 anos atrás da minha vida, e eu vi que aqueles 2 anos que eu passei de chão batido, no finalzinho Deus transformou em um lindo campo verdejante, porque eu me permiti não dar mais ouvido àquela voz obscura falando que eu era culpado, a ouvir a outra voz, aquela voz calma e pacífica, dizendo que eu tinha sido formado para ser meios de cura de outras pessoas. E a primeira cura que foi na minha casa, com a minha mãe. Minha mãe começou a melhorar, a ficar mais animada, a sorrir mais. E eu me vi fazendo isso com mais pessoas. E eu me vi ajudando mais pessoas, a conversar com mais pessoas, a ter mais contato com pessoas e contando essas coisas que eu vivi e ajudando mais pessoas. E hoje eu vejo que foi através da minha possibilidade de sentir, descobrir o que era aquilo que tinha me motivado a ser melhor, que eu pude curar outras pessoas. Então eu quero dizer pra você hoje, não interessa qual a fase que está passando agora a sua depressão. Não permita que a voz obscura que fala que você é culpado tire a sua vontade de viver, porque existe um ser espiritual chamado Jesus que eu conheci, que transformou a minha vida, e eu te garanto que ele é capaz de transformar a sua. Existe um profeta na Bíblia chamado Elias, e essa história é contada lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, 18, que fala que ele era um profeta no seu tempo de grande poder. Deus deu ele grande poder de avançar em lugares que ninguém jamais tinha avançado. Tanto que ele lutou contra os profetas de Baal, ele derrotou, matou. E só que quando ele fez isso, ou seja, através de uma grande batalha, ele se viu perseguido pela Jezabel e ele ficou com medo. Então, um dos problemas que a gente enfrenta hoje na sociedade é o medo. O medo, a angústia, a ansiedade faz com que a gente tire o nosso foco principal, que é de viver, de ser alegre, de aproveitar os momentos e passar a se encher de coisas ruins. Então, Elias começou a se encher de coisas ruins. Ele ficou tão entristecido, que ele foi para dentro de uma caverna e pediu a morte para o próprio Deus. Deus, eu não quero mais viver, tira a minha vida. Só que Deus é tão bom, tanto comigo quanto com você, assim como foi com Elias, que Deus deu um ânimo para ele. Deus trouxe pão, trouxe água. Nos dias de hoje, Deus traz alimento para nós, a gente nem percebe. Que alimento é esse? Pessoas que estão do nosso lado, que vão nos ajudar, que são pessoas que nos dão palavras de conforto, pessoas que nos dão palavras de ânimo, que fala que você é capaz, que você tem a possibilidade de vencer, de avançar mais, de ganhar mais de conseguir mais um passo. Essas pessoas são o alimento que Deus nos dá hoje. É o pão e a água que Deus deu a Elias. Nos dias de hoje, são essas pessoas que vão nos fortalecer, que vai dar ânimo para que a gente não tire mais nossa vida. Então a gente tem que parar de dar ouvido às pessoas, ou à voz que fala que você é incapaz, que você é culpado, que as frustrações da sua vida são culpa sua, e passar a dar ouvido à voz que diz que você é capaz, que você é vencedor, que você é filho de um Deus Altíssimo, poderoso, que você é capaz de dar a voz que você nunca imaginou. Então passe a dar ouvido e passe a se alimentar dessas pessoas, a querer vínculos cada vez mais íntimos com essas pessoas, porque essas pessoas são capazes de tirar você do mais profundo abismo, do mais profundo buraco, que foi assim que eu consegui. Através da possibilidade de eu ouvir sobre Jesus, eu consegui sair do buraco que eu estava. E não só eu sair, mas tirar a minha família, ajudar a minha mãe. Então quero que você hoje entenda que a possibilidade de sair da depressão ela é verdadeira. Eu consegui. Mas só a partir do momento que eu me permiti aceitar ser curado, aceitar receber aquela palavra e ser cheio, me alimentar de algo que naquele momento não era visível para mim, mas eu me permiti.
Então aprimore, você vai falar assim, mas não é possível, não vou conseguir, não dá na minha cabeça, mas se permita. O primeiro passo para você sair da depressão é se permitir a viver algo novo, a experimentar mais de Deus, a focar mais nos projetos de Deus. Porque, cara, Deus é a cura de todas as coisas, de todos os males. Então, assim como eu venci, eu creio que Deus vai te fazer vencer. Sair dessa depressão, sair dessa ansiedade, dessa angústia, porque tudo isso são meios de te levar à depressão. Deus vai te curar porque Ele é a cura, assim como Ele me curou. E que esse vídeo que eu gravei hoje, esse testemunho, seja de uma forma de te fortalecer, te dar mais fé para você sair de onde você se encontra hoje. Porque assim como Elias, ao se alimentar daquela água e do pão que Deus deu ânimo para ele, que essa palavra de hoje seja como a água e o pão que Deus deu a Elias, que te alimente, que te conforte, que dê força. Porque você é capaz de sair e eu creio que você vai sair dessa depressão. Amém? Então, por favor, compartilhe esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente, tem 800 mil pessoas hoje, no nosso ano, esperando ouvir essa palavra. Então, por favor, não só ajude o canal, mas ajude Jesus a curar outras pessoas através desse vídeo. Amém? Um abraço e até a próxima.